Diaconisa Emília. Hoje nós vamos dar seguimento ao estudo no livro de Romanos e nós hoje vamos estudar Romanos do versículo 1 até o versículo 11, mas é uma leitura muito extensa e como a gente vai falar de cada um dos versículos durante a pregação, nós então só vamos ler agora o versículo 11, que é o versículo final da pregação da nossa exposição de hoje, que vai falar sobre os benefícios da justificação. Apenas o versículo 11. Não apenas isso. Se os irmãos quiserem ler comigo. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Senhor meu Deus, Senhor Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos, Senhor, porque nós éramos teus inimigos, nós estávamos em guerra contigo, nós fazíamos parte, Pai, do império das trevas, Senhor, porque nós éramos rebeldes, nós éramos pecadores, Senhor, mas o Senhor nos transportou das trevas para o reino do seu Filho, e hoje nós fazemos parte desse reino, e nós que fomos justificados pelo sangue de Jesus, que nós que recebemos, Senhor, a declaração de justiça, Senhor, de pagamento das nossas dívidas, hoje nós podemos nos achegar, hoje nós temos paz para com Deus, nós temos acesso, nós podemos nos dirigir ao nosso Deus, nós temos alegria em meio às tribulações, Senhor, e nós temos a gloriosa esperança de que quando o Senhor Jesus, Ele abrir, Senhor, Ele rasgar os céus, nós iremos com Ele, nós viveremos para sempre ao lado do nosso Senhor. Nós te glorificamos porque isso não vem de nós, Senhor, mas vem de ti, vem do sacrifício do Filho amado. Ó Senhor, nós te glorificamos porque nada que nós podemos fazer é suficiente para pagar a nossa dívida, mas o justo morre pelo injusto, e hoje nós somos livres, Senhor, nós somos perdoados dos nossos pecados e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Meu Deus, nós te glorificamos e te agradecemos por tão preciosa mensagem que está escrita na tua palavra. Em nome de Jesus, abre os nossos entendimentos, Senhor, que hoje possamos pregar com fidelidade a tua palavra. É o que nós te pedimos, o nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Romanos. O livro de Romanos ele é um livro muito especial, porque ele mostra um resumo do apóstolo Paulo de todo o Evangelho. Então, realmente a oportunidade que nós temos aqui na nossa igreja de estudarmos esse livro é muito, muito gloriosa. Porque nós estamos aprendendo mais sobre o Evangelho de Deus. Nós já aprendemos ao longo desses sábados que não são as nossas obras que nos salvam. Nós somos salvos por meio de Jesus Cristo. Nós somos declarados justos por Deus, não por algo que nós tenhamos feito, mas por algo que o Senhor fez por nós, que foi a sua morte na cruz pelos nossos pecados. E hoje nós, meditando em Romanos 5, de 1 a 11, nós vamos entender alguns benefícios. O que resulta dessa justificação? Vamos nos recordar no sábado passado que o pastor Cássio ele pregou sobre a justificação. O que é a justificação? A justificação todos nós aqui somos pecadores, somos indignos, estamos em guerra com o nosso Deus. Nós estávamos debaixo da sua ira, da ira de Deus. Então, Deus, através do seu Filho, Ele nos justifica, Ele nos declara justos. É como essa imagem, que um homem ele está recebendo uma capa de justiça. Um pecador, um injusto, ele recebe de Cristo essa capa de justiça. E agora ele foi justificado. E agora ele não faz mais parte, ele não está mais, ele não está mais debaixo da ira de Deus, não é mais inimigo de Deus. Ele foi justificado. E o primeiro ponto que nós vamos falar sobre consequências, sobre benefícios que a justificação nos traz, é justamente a paz com Deus. Para isso, leiamos Romanos 5:1.
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele fala justificados e que a justificação ela traz paz com Deus. Mas que paz é essa? Em Filipenses 4:7, nós vemos que se nós orarmos a Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração. Mas não é essa paz que a gente está vendo aqui. A paz de Deus é aquela que, em meio às dificuldades, nós clamamos a Deus e Deus coloca a sua paz no nosso coração. E realmente é uma paz que Deus coloca no nosso coração, mas não é essa paz que a gente está vendo aqui no livro de Romanos. Essa paz é a paz com Deus. O que significa a paz com Deus? Significa, então, que nós, antes de Jesus, antes de sermos justificados, nós não tínhamos paz com Deus. Nós estávamos em guerra com Deus. Nós éramos seus inimigos. E nós vemos isso ao longo de todas as cartas, né? Nós vemos, por exemplo, em Romanos, no final, a gente vai falar isso, que nós éramos inimigos de Deus. Em Colossenses, nós vemos que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Para que nós possamos entender isso, a gente tem que lembrar da criação. Deus criou todas as coisas. Em Gênesis, nós vemos Deus criando tudo que existe. E tudo era perfeito, nós estávamos em perfeita harmonia. Nós vivíamos debaixo da vontade de Deus. Nós tínhamos comunhão com Deus. Deus, ele vinha conversar com o homem na viração do dia. Havia paz, era uma relação de paz, de submissão nossa ao nosso Criador. Só que alguma coisa aconteceu e essa coisa foi o pecado. O pecado é a rebelião, é a rebeldia. É a declaração do homem de que ele não quer se submeter à vontade de Deus. E o que acontece? A partir desse momento, quando o homem se rebela contra a vontade de Deus, então é criado um império parasita. Sabe o que é um parasita? Por exemplo, no nosso corpo. Não tem algumas doenças que elas usam o nosso corpo, elas sugam a energia do nosso corpo, elas dependem da gente, mas elas tentam nos atacar? Tentam nos machucar? Não é? Isso é um parasita. O império das trevas é o quê? Um império de pessoas, é um reino de pessoas que são desobedientes a Deus, que não se submetem à vontade de Deus, mas eles não existem sem estar sob a vontade de Deus. É uma guerra perdida. Os irmãos conseguem compreender isso? Imagina dois reinos. O reino de Deus, das pessoas que se submetem à sua glória, à sua vontade. E um reino das pessoas que se rebelaram, que não se submetem à vontade de Deus. Nós sabemos que essas pessoas, que há conflito entre esses reinos. E que um dia esse reino que se opõe a Deus, ele será destruído. Porque ele está debaixo da ira de Deus. E o salário do pecado é a morte. Nós sabemos que essas pessoas, que esse reino será totalmente destruído e que realmente a grande destruição dele ocorreu na cruz de Cristo. Quando Jesus ele fala, está consumado, ele nos justifica, ele nos transporta daquele reino de rebelião contra Deus e nos coloca no reino do seu amor. Nós somos transportados, é isso que nós vemos em Colossenses, que ele nos libertou do império das trevas, nós éramos escravos de Satanás, é por isso que ele é colocado como príncipe desse mundo. Nós estávamos debaixo da autoridade, do poder que ele exercia, do pecado. Só que então, através do sangue de Jesus, nós fomos libertados e nós fomos levados para um outro reino. Nós fomos levados para o reino do Filho. Nós passamos a nos submeter à vontade de Deus, a nos colocar em obediência à vontade de Deus. Então, nós que éramos inimigos de Deus, que estávamos debaixo da sua ira, que estávamos em guerra contra Ele, que estávamos lutando contra o reino de Deus, nós passamos a ser parte do reino do Filho. Nós, então, ficamos em harmonia, nós ficamos novamente em comunhão com o nosso Senhor, nós temos paz com Deus, né? E a paz com Deus é o mais importante. Jesus falou em determinado momento, não pensem que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, colocar marido contra mulher, irmão contra irmão. Por quê? Por conta de Jesus Cristo, muitas pessoas nos odeiam. As pessoas, elas se colocam contra Jesus Cristo, então, elas desprezam. Nós vemos que lá na primeira igreja, assim, a igreja apostólica, o que acontecia?
as pessoas se convertiam ao cristianismo e elas eram entregues pelo próprio marido, pela própria esposa. Um filho denunciava o outro irmão para ser morto, para ser preso. Isso aconteceu ao longo da história. Quantas vezes a gente já viu? Existem alguns teólogos até que falam, né? Paulo, ele fala que ele era membro do Sinédrio. Para ser membro do Sinédrio, para ser um fariseu, né? Membro do Sinédrio, ele deveria ser casado, correto? Jacó, correto? Ele precisaria ser casado, mas ele coloca coloca Paulo como sendo sozinho, como se ele não tivesse esposa. O que isso pode ser? Pode ser que a esposa tenha falecido. Pode também ser que a esposa o tenha abandonado, porque ele se converteu ao cristianismo. Porque era isso que acontecia. Tanto que depois a gente vê a instrução na Bíblia que, se você tiver um marido que não seja cristão, você não abandona ele, você continua com ele. Se ele quiser abandonar, né? Mas nós devemos insistir, porque a nossa vida vai santificar aquela pessoa. Nós podemos influenciar positivamente essa pessoa. Mas existe conflito nosso com a sociedade, porque eles fazem parte de outro império. Eles estão em rebelião contra Deus. E nós somos do reino de Deus. Então, há choques o tempo todo. Mas o mais importante é que nós recebemos a paz com Deus através de Jesus. Quando nós fomos declarados justos em Jesus, então nós podemos voltar a ter comunhão com Deus. Nós estamos novamente em paz com o nosso Criador. Nós sabemos que, por enquanto, nós ainda ficamos nesse mundo, nessa divisão, nesse combate entre as pessoas que não se submetem ao reino de Deus e as pessoas que fazem parte do reino de Deus. Mas um dia haverá apenas um povo, e é governado apenas por um rei, que é o grande rei. E é por isso que nós glorificamos, nós já vivemos aqui agora os benefícios dessa paz que nós vivemos com Deus. Em Romanos, aqui não aparece, em Romanos 5:2, nós vemos a continuação, né? E fala assim: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. Muitos comentaristas, eles falam que o enfoque aqui é acesso. E o que é acesso? É introdução. Nós estávamos afastados de Deus. Nós não podíamos nos dirigir diretamente a Ele, porque nós fazíamos parte de um império inimigo. Mas a partir do momento que nós temos paz com Deus, Jesus Cristo, quando Ele nos justifica, Ele nos introduz na presença de Deus. Nós passamos a ter acesso a Deus. Quando nós pensamos na história de Esther, nós vemos como é que eram os reis naquele tempo, os reis orientais. A rainha, ela não podia simplesmente chegar e conversar com o rei. Vocês já prestaram atenção nessa parte do livro de Esther? Ela ficou orando para que ela tivesse chance de conversar com o rei, que era o marido dela. Ele tinha que estender o cetro real para que ela pudesse entrar na presença dele, porque senão ela própria seria morta. Porque haviam regras, haviam leis que não podiam ser quebradas. Então ela ficou lá no pátio, olhando assim, esperando a boa vontade do rei. E quando o rei, ele olha para ela com misericórdia, estende o cetro para ela, ela é autorizada a vir na presença dele. E essa é a visão, na verdade, do que nós tivemos. Nós estávamos para fora, nós estávamos separados. Então vem Jesus e Ele abre as portas. Vem Jesus e nos introduz na presença do Rei. E nós agora temos acesso, por meio de Jesus, à presença do Rei. Tanto que quando nós oramos no que nome? No nosso próprio nome? Não, até para nos dirigir a Deus, nós nos dirigimos através de Jesus. Porque é Ele que nos coloca, é Ele que nos dá acesso ao nosso Pai. É por meio dele que nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros. Já pensaram sobre isso? Nós sequer teríamos direito de orar se não fosse pelo sangue de Jesus, se Jesus não houvesse reconciliado, se não tivesse nos trazido de volta para Deus, se nos tivesse aberto as portas. E isso também nos faz lembrar no Antigo Testamento, quem tinha acesso? Era o sumo sacerdote, a suprema, ao santo dos santos, a manifestação gloriosa de Deus. E quando nós vemos que Jesus Cristo, ele é
morto, crucificado, e ele declara que está consumado, aquilo que separava, aquela cortina que separava o acesso normal e o santíssimo lugar, ela é rasgada de cima a baixo, vem de Deus e chega à terra. Então nós passamos a poder nos dirigir ao nosso Deus, a clamar a Ele. Tanto que a Bíblia a gente vê a questão do sacerdócio universal. O que é o sacerdócio universal? Que todos nós temos direito de nos dirigir a Deus. Nós não precisamos de um intermediário. É lógico, Deus coloca pessoas que são os pastores, são os diáconos, são lideranças, pessoas constituídas por Deus, para que orem, para que dirijam, para que administrem. Mas todos nós temos o direito, dado por Cristo, em Cristo, apenas por Ele, de nos dirigirmos ao nosso Deus. De orarmos pelas pessoas que estão doentes, de repreendermos em nome de Cristo os demônios. É a autoridade dada por Deus à sua igreja, às pessoas que fazem parte do seu reino. E é isso que nós vemos aqui em Romanos 2. Nós, através de Cristo, obtivemos acesso. Nós estávamos aqui em pecado, separados de Deus, mas Cristo, Ele formou essa ponte que nos leva de volta a Deus. E é por isso que nós podemos orar, nós podemos clamar. Embora muitas vezes nós não usemos esse privilégio que foi concedido em Cristo, porque quantas vezes nós deixamos de nos dirigir ao nosso Deus? Passa-se tempos, ou a nossa oração é simplesmente algo mecânico, parece mais uma reza sem sentimento, sem realmente pensarmos naquilo que a gente está falando. Mas a gente está simplesmente desprezando um dos benefícios que nós recebemos em Cristo, que foi justamente o acesso a Deus. Dando continuidade em Romanos, nós vemos na parte B de Romanos 5, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Muitas vezes, aqui para a gente, esperança é aquela coisa, nossa, acabou todas as chances, agora só resta a esperança. Aquele fiozinho assim, que quando acaba já não tem mais nada. Só que a esperança na Bíblia não é algo improvável, algo que talvez vai acontecer. Nós temos esperança na glória no sentido de nós temos certeza de algo futuro. Não é alguma coisa que talvez vai acontecer, é algo que vai acontecer. Nós temos certeza, nós temos segurança disso. Essa é a esperança de acordo com a Bíblia. Ela é certeza. Nós temos certeza que Jesus Cristo ele voltará para nos buscar. Nós temos segurança de que nós fomos limpos dos nossos pecados e hoje nós podemos nos dirigir a Deus. E é por isso que nos gloriamos, que nos alegramos nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós sabemos que aquilo que foi prometido na palavra de Deus, ela será cumprido. Tudo será cumprido. E mais adiante, nós vamos ver aqui no livro de Romanos alguns motivos para mostrar como a nossa esperança é uma certeza. É algo que nós podemos confiar completamente. Nós somos peregrinos, né? Nós somos pessoas que estão passando aqui por essa terra. Então, nós temos que viver como peregrinos, como pessoas que já fazem parte do reino celestial. Isso influencia na maneira como nós devemos agir. No modo como nós devemos nos portar. Porque hoje eu assisti o final aqui da escola bíblica e é justamente isso que vocês estudaram na escola bíblica. Que agora nós temos que nos portar como cidadãos celestiais. Nós temos que viver em gratidão aquilo que nós estamos esperando. E nós nos gloriamos, nós nos alegramos nessa esperança, nessa certeza que a glória de Deus um dia será manifesta, que todo joelho se dobrará na presença do Rei, que haverá um julgamento, que nós seremos poupados, que nós, por meio de Cristo Jesus, do sangue dele, da justiça que nos cobre, nós um dia viveremos com ele para sempre. Primeiro durante os 1000 anos no reino celeste, depois na terra que vai ser reconstruída, que será refeita, e nós viveremos aqui pela eternidade. E isso é uma certeza, como nós veremos mais adiante no livro de Romanos. Sim. Outro ensino que nós tiramos, que está em Romanos 5, 3 a 4, é alegria em meio à tribulação. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança.
A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. É difícil, né? São muitas palavras todas juntas que às vezes a gente lê, passa muito rápido e a gente não pega o que aquilo está significando. Mas aqui ele está falando que nós nos gloriamos, nós nos alegramos no meio das tribulações. O que são tribulações? São dificuldades, são sofrimentos, são problemas que vêm com a vida, que nós estamos nesse meio e nós sofremos com isso. Em meio às dificuldades, em meio às tribulações. O quê? Nós nos gloriamos, nós nos alegramos. Por quê? Porque nós gostamos de ter problema? É um sadismo, a gente gosta de dificuldade? Não. Na verdade, a gente gostaria que tudo tivesse totalmente tranquilo, né? Sem problema nenhum. Mas nós sabemos, como nós vemos depois, eu esqueci o livro, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. É por isso que nós não nos atentamos para as coisas que a gente vê, as dificuldades, mas nós nos atentamos para as coisas que nós não vemos. Porque as que a gente vê são passageiras, mas as que a gente não vê são eternas. A tribulação, ela tem um caráter pedagógico, é a maneira como nós crescemos na nossa vida espiritual. Por quê? Porque a tribulação, ela produz perseverança. Sabe a perseverança dos santos? Aqueles que mesmo em meio à dificuldade, eles continuam, eles insistem, eles continuam buscando, clamando, orando, buscando a face de Deus. Isso é a perseverança que ocorre durante a tribulação. Nós buscamos mais a Deus, nós clamamos a Deus. E essa perseverança, essa busca desesperada por Deus em meio às nossas dificuldades, elas produzem um caráter aprovado. Em algumas traduções, ele fala aqui experiência. Produz em nós experiência. Ou seja, sabe aquela coisa dos discípulos? Pensa no dia 1 que eles foram chamados por Jesus. E pensa depois de 3 anos. 3 anos e meio, precisamente, né? 3 anos e meio. Vocês acham que os discípulos, eles eram mesmos no momento em que Jesus Cristo chamou eles? E no momento em que vamos mais além, né? Todos eles falharam no momento, né, que Jesus foi preso. Mas vamos pensar agora naquele momento lá de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. É lógico que naquele momento eles foram revestidos de poder dado pelo Espírito Santo. Mas pensemos também na caminhada daqueles homens. Eles foram adquirindo experiência, né? Eles foram adquirindo conhecimento. Quando nós caminhamos com Deus, nós vamos aprendendo mais sobre o seu caráter. Nós aprendemos mais sobre o seu amor. Quando nós vivemos uma vida aos pés de Jesus, cada dia mais nós somos transformados pela presença dEle, pela influência dEle das nossas vidas. E nós passamos a nos assemelhar mais com Ele. Nós passamos a entender mais. Nós passamos a viver uma vida que é mais perto daquela que nós sabemos que o Senhor quer que nós vivamos. É isso que é a experiência, que é o caráter aprovado, que é produzido em meio às dificuldades, em meio às tribulações. E isso produz para nós, quando nós temos a experiência com o Senhor, quando nosso caráter ele é transformado pelo Senhor, isso produz o quê? Esperança. Que, novamente, esperança não é aquela, talvez as coisas vão acontecer. Não, é a certeza. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. A partir do momento que nós passamos a viver uma vida com Deus, nós sabemos que Ele está do nosso lado, onde quer que nós estejamos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Nós passamos, através da tribulação, a conhecer mais o nosso Senhor e a nos assemelhar mais com Ele. E essa, como eu já falei em outras pregações, a figura da santificação é um espelho embaçado, que nós olhamos para ele. E no começo é só um espelho embaçado, mal dá para distinguir. Mas à medida que a luz de Cristo vai brilhando sobre nós, cada vez mais aquela imagem vai sendo desembaçada. E depois nós olhamos para o espelho e nós começamos a ver Jesus Cristo refletido. É isso que acontece com a vida do crente. É por isso que o caminho do crente é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia
perfeito. Nós sabemos que nós ainda somos pecadores, nós ainda temos a presença do pecado. Não estamos debaixo do poder do pecado, mas ainda existe pecado nos nossos corações. Mas um dia nós sabemos que quando Cristo voltar, todo o pecado será retirado. Nós receberemos um corpo glorificado e nós o veremos como Ele é. Amém. É por isso que nós sentimos alegria em meio às tribulações. Porque elas nos conduzem novamente à esperança, à certeza de que um dia haverá consumação. Um dia todo o mal será retirado e o reino de Deus, ele vai preencher toda a terra. Toda a terra, não haverá mais rebelião, não haverá mais ninguém que se coloque contra a vontade de Deus. Porque todos cumprirão as suas leis. Viverão para glorificá-lo e para adorá-lo. Mas quais são os motivos da nossa esperança? Isso a gente vê continuando também em Romanos 5. Nós vemos em Romanos 5:5, aqui desformatou. A esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Na Bíblia nós vemos que o Espírito Santo, ele tem essa figura de selo, de penhor, de garantia. E Jesus, ele mesmo disse... Jesus mesmo disse em João 14, se eu não me engano, falou que o Espírito Santo, o que é que ele faria? Quando Jesus Cristo ele fosse aos céus, ele enviaria o Espírito Santo e ele habitaria em nós. E estaria conosco para sempre. Enquanto Deus não voltar, enquanto o nosso Senhor Jesus Cristo não voltar, o Espírito Santo, ele habita em nosso coração. Nós temos o selo do Espírito Santo. Ele é nosso penhor, ele é nossa garantia que nós não fomos abandonados. Porque Jesus Cristo falou, olha, não tenho medo, eu vou para o Pai. Mas quando eu for, eu vou mandar o Consolador. E ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós não fomos deixados à míngua. Jesus Cristo, ele foi há 2000 e poucos anos, porque a gente começa a contar a partir do nascimento de Jesus, não da sua morte. Há 2000 e poucos anos, e Jesus viveu 33 anos. Né? Mas nós não fomos deixados órfãos. Nós não ficamos sozinhos. O Espírito Santo habita no nosso coração. Ele foi enviado. Ele desceu em Pentecostes. Certo? Os irmãos creem nisso? Amém. Hoje nós somos a habitação do Espírito Santo. E nós vemos isso em Efésios 1:13. Em quem também confiaste depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A partir do momento que nós cremos em Cristo, nós passamos a ser habitados pelo Espírito Santo. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Quando fala de selo do Espírito Santo, selo não é batismo do Espírito Santo. Nós queremos depois, no batismo, realmente uma manifestação, que é como se fosse Pensa num vaso, quando ele transborda. Né? Quando o Espírito Santo ele é derramado em nós. Mas a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós já recebemos esse selo, essa garantia. Essa garantia. E o Espírito Santo, ele fala no nosso coração o tempo todo, nos falando que o quê? Que Jesus Cristo, ele é Rei, ele é Senhor. Que ele morreu pelos nossos pecados, que nós somos pecadores, mas que ele nos justificou. E ele nos fala que esse Rei, ele voltará. Tanto que nós vemos em Apocalipse essa expressão que eu acho maravilhosa. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito nos diz, vem, ele vem. Não tenha medo. Ele que coloca essa certeza no nosso coração. Às vezes nós vamos vacilando, será que vem? Mas ele vem. Porque o Espírito Santo que habita no nosso coração, ele fala, ele vem. E nós como igreja que é habitada pelo Espírito Santo, nós falamos, ele vem. Ele vem, certamente vem. Essa é a certeza que Deus colocou no nosso coração, é o penhor, é a garantia dada pelo Espírito Santo que habita no nosso coração, de que a promessa é verdadeira, ela acontecerá. Nós também temos esperança, além do fato de sermos selados pelo Espírito Santo, que é a nossa garantia. Por quê? Porque nós somos amados por Deus. E nós vemos isso na continuação em Romanos. No devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós,
Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O que nós aprendemos aqui? Talvez por uma pessoa justa, uma pessoa boazinha, a gente até se dispõe a morrer. A gente é que nem naqueles filmes, que você olha para o olho de uma criança, acha que ela é pura demais, nós sabemos que todos são pecadores, né? E você se dispõe a ir e morrer por ela. Mas é difícil pensar em morrer por mentirosos, por adúlteros, por pessoas perversas, más. E isso é a nossa realidade, é quem nós somos sem Jesus. Pessoas perversas, pessoas más, pessoas em inimizade com Deus. Mas Deus prova o seu amor por nós, por quê? Porque nós ainda éramos pecadores quando Ele nos amou e Ele nos resgatou. Nós não merecíamos, nós não tínhamos obras para apresentar, para que, nossa, Ele faz uma obra tão bonitinha, eu acho que eu vou morrer por Ele. Porque Ele faz muito bem, mas ainda não fez tudo o que precisa, então eu vou fazer só esse finalzinho. Não. Ninguém tem merecimento nenhum. É por isso que nós somos salvos pela graça. Para que ninguém se glorie, ninguém vai bater no peito e falar, não, mas eu fui salvo também uma parte por conta das minhas boas obras. Não. Você foi salvo por Jesus quando você ainda era pecador, mau, rebelde, você estava em rebelião, era inimigo de Deus. Mas Deus, Ele teve misericórdia de você e Ele te amou. Se Ele te amou quando você ainda era pecador, imagina agora que você faz parte do reino dEle. Que você não está mais em rebelião, você não é mais inimigo. Já pensaram sobre isso? Ele nos amou quando a gente não merecia. Mas agora recebemos a justificação de Jesus. Se Ele nos amou e nos salvou quando nós ainda éramos pecadores, quanto mais agora Ele nos ama. Às vezes a gente fica insegura, a gente pensa, nossa, eu cometi um pecado, e se Deus não me amar mais? E se Deus desistir de mim? E a gente fica com aquela insegurança que tira a nossa paz. E se Deus desistir de mim? Eu muitas vezes me perguntei isso. Eu sou uma pecadora. Eu mesmo tendo sido justificada por Deus, muitas vezes eu derrapo. E se Deus desistir? Mas a questão é, se Ele me amou quando eu ainda era o pior do que podia existir, imagina agora que quando Deus olha para mim, Ele vê o seu filho. Ele vê o sacrifício do seu filho. Ele me ama. Então, como o apóstolo Paulo fala, não é? Isso nos dá autorização para pecar? Lógico que não. Nós sempre temos que lutar contra o pecado. Mas nós sabemos que se um dia nós derraparmos, Ele é fiel e justo. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não desiste. Ele continua nos atraindo para Ele. E é por isso que nós somos gratos. E isso nos traz paz. A partir do momento que nós entendemos isso, a gente para de ficar com aquele desespero. Ai, estou salva, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo. Por quê? Porque nós entendemos que é dele. E foi perfeito o sacrifício. Por mais que nós não sejamos perfeitos, Ele foi perfeito, Ele cumpriu perfeitamente a lei. Ele foi o sacrifício diante de Deus. E não é o sacrifício do Antigo Testamento que precisava ser feito continuamente. É um sacrifício único e suficiente. E é por isso, confiando no amor de Deus, que nós sabemos que nós estamos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E nós podemos descansar o nosso coração nisso. Outro motivo para que nós tenhamos certeza, tenhamos esperança na nossa salvação, é porque nós já estamos reconciliados com Deus. Como fomos agora justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio deles. Se quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. No primeiro momento, ele enfocou o fato do amor de Deus ter sido demonstrado por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas agora ele está mostrando a nossa condição atual. Nós éramos pecadores, fomos amados. Mas e agora? Nós estamos reconciliados. Nós já fomos reconciliados com Deus. Nós que éramos inimigos, nós que estávamos em rebelião com Deus, já fomos reconciliados com Deus. Se Deus nos amou quando nós éramos inimigos, imagina agora que nós fomos reconciliados. Esses 3 pontos, eles nos dão segurança da salvação e nos trazem paz. É tão bom sentir a paz de Deus, nesse caso a paz com Deus, né, que nós estamos em relação, né, de paz com Deus, fazemos parte agora do reino de Deus e temos essa certeza de que um dia tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir.
definitivamente, nós sabemos que Ele morreu pelos nossos pecados, mas um dia nós o veremos face a face. E essa é a nossa esperança. E não é uma esperança, uma possibilidade, é a nossa certeza. Porque nós fomos selados pelo Espírito Santo. Porque nós sabemos que Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. E também porque nós sabemos que agora nós somos reconciliados. Nós estamos em paz com o Senhor. Nós estamos em paz com Deus. Então, o que nós aprendemos aqui de Romanos 5, de 1 a 10? Nós aprendemos em Romanos 5, de 1 a 10, que nós recebemos alguns benefícios. Quando Jesus Cristo, Ele morre pelos nossos pecados, e nós somos declarados justos pelo sangue de Jesus, nós recebemos alguns benefícios. E quais são esses benefícios que nós tratamos hoje? Nós temos paz com Deus. Nós antes éramos adversários e hoje vivemos em paz. Nós antes fazíamos parte do império das trevas. Nós éramos adversários, éramos rebeldes. Mas hoje nós fazemos parte do reino de Deus. Nós temos acesso a Deus. Nós podemos, através de Jesus, por meio de Jesus, nos dirigirmos ao nosso Pai. Rogarmos a Ele, conversarmos com Ele. Contarmos a Ele as nossas tristezas, as nossas dificuldades e crer que Ele está nos ouvindo. Por conta do sacrifício de Jesus Cristo. Nós também recebemos esperança na salvação. Nós vemos que esperança não é uma possibilidade, nós recebemos a certeza. Nós sabemos que nós seremos salvos, que Jesus Cristo voltará. E como nós temos certeza disso? Porque nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós hoje somos habitados pelo Espírito Santo e Ele fica continuamente nos recordando que nós somos povo de Deus, que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e que Ele vai voltar, Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu. Nós também vemos que nós somos amados por Deus, porque nós não merecíamos nada. Uma coisa que o cristão não pode ser é orgulhoso e arrogante. Porque o cristianismo coloca a gente no lugar que a gente realmente está. Quando a gente lê o começo do livro de Romanos, a gente percebe que situação terrível a raça humana estava. Imperdoável, indesculpável. Não tinha qualquer justificativa plausível para apresentar diante de Deus. Nós estávamos debaixo da ira, da condenação de Deus. Mas então, Jesus Cristo, Ele recebe a condenação que nos era devida. E é por meio dele que nós somos justificados. Deus nos amou quando nós não merecíamos. Quando nós não éramos nada, simplesmente pecadores, desobedientes. Mas agora nós já estamos reconciliados com Deus. E essa reconciliação, ela faz com que tenhamos certeza de que nós alcançaremos, né, a Jerusalém celestial. Nós estaremos, né, na Sião de Deus. Nós sabemos. E nós temos alegria em meio às tribulações. Nós, mesmo em meio às dificuldades, nós nos gloriamos, nos alegramos em Deus, porque nós sabemos que é em meio às tribulações que é produzida a perseverança, que nós buscamos a Deus. E é em meio à perseverança que nós adquirimos experiência, um caráter aprovado por Deus. E isso produz de novo para a gente esperança, a certeza da glória. Que Jesus Cristo voltará e que nós viveremos com Ele pela eternidade. E para acabar, gostaria de ler Romanos 5:11, que é o versículo inicial. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Novamente nós vemos, nos gloriamos, nos alegramos em Deus, porque por meio de nosso Senhor Jesus Cristo recebemos a reconciliação. O que é que significa? De novo, nós nos gloriamos em Deus, não em nós mesmos. Quando nós pregamos a verdade que nós fomos justificados por Deus, como eu falei antes, nós vemos que não temos nada para nos gloriar em nós mesmos, mas nós nos gloriamos e nos alegramos em Cristo Jesus, porque Ele é a razão da nossa esperança e Ele é a nossa esperança. Tudo vem dEle, é por meio dEle e é para Ele. Amém? Glória a Deus. Eu passo a palavra para a direção.